Fala Fala, aí! Pedro. Eita! Ei, reverendo! Fala, Pedrão. Tudo bem? Você tá bem? Tá tudo. Dá pra ver? Tá bem aqui a imagem? Tá bonito como sempre. Pôs o E cabelo aí? pra lavar, né? Hã? Você pôs o cabelo pra lavar, né? Nada, isso é a história da pandemia aí, da quarentena. Não Sei. tinha onde cortar cabelo, aí meu filho falou, pô, deixa eu te ajudar, deixa eu passar uma máquina aí. Aí ele pegou a menor e falou, vou fazer um teste. Pum! Pô, raspou quase. Aí tive que raspar tudo. Mas aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? Rapaz, saudade de você. Que bom, Muito que bom. saudade. Eu Parece tava. que você tem agenda aqui pra Nápoles, né? Tava falando com um Acho que amigo já hoje. tá tudo desmarcado aí, rapaz. Brinca não, rapaz. Com o Pastor Jesus e com a Helena também da Assembleia de Deus. Eles estão vendo lá, mas eu acho que foi adiado tudo. Não, Eu beleza. tava, tava para ir agora aí. Isso, isso. Outubro. Hoje eu tava conversando com o Ricardo e ele disse que você tava pra vir aqui em outubro e tal. Né? Vamos ver. Pedrão, muito assunto bom, hein? Muita Bora! coisa boa. Tô aqui. Você Vambora. sabe que sim, cara. Vamos pensar um pouco junto aí. Vamos. Pedrão, assim, muita gente conhece, né? Muita gente mesmo. Mas para quem não te conhece ainda, dá um perfil rápido aí. Onde você nasceu? Como é Um que foi perfil aí? rápido. Ó. Eita, Rapaz, eu sou carioca da Gema, nasci no Rio de Janeiro mesmo. Fui criado em Bangu, Vila Aliança, bem certo. longe, né? Porque quando fala, o pessoal fala a Bangu, a lá Bangu, né? Fui criado É, em Vila Aliança, depois me mudei para Penha e depois sim, botei a perna no mundo aí. coisa Essa boa. semana, onde é que eu estava? Hoje de manhã estava participando de uma live, assim, assistindo, Sim, um amigão meu, o pastor Ricardo, estava falando sobre sonhos, a gente quer ter sonhos, né? sim. Interessante que o meu sonho, a minha oração, sem conhecer o Evangelho, mas eu sempre pedi a Deus que eu queria ser caminhoneiro. Né? Uau, Mas eu queria ser caminhoneiro, eu tinha um objetivo, eu queria levar comida para o Brasil todo, para as pessoas. uau. Legal, cara. Nunca entendi isso, né? Hoje eu viajo o Brasil inteiro e o mundo aí, levando pão na minha bagagem. Rapaz, Então, sabia que essa foi uma coisa que eu ia perguntar para você? À tarde eu pensando um pouquinho em você, na sua caminhada, eu fiquei pensando, rapaz, que profissão que o Pedro queria ter, né? Quando você é, era mais criança. eu queria ser caminhoneiro porque na minha rua, onde eu cresci, tinha um caminhoneiro chamado Seu Valdir. Mano, Ah, o Seu Valdir era a alegria da criançada, né? Quando ele voltava de viagem, ele sim. parava a mais ou menos, antes de entrar na rua, 100 metros, ele parava o caminhão dele e buzinava. E ele esperava todas as crianças virem, subir no caminhão dele, ele vinha. Pô, aí todo mundo, esse é Valdir. E eu associava esse cara, o seu Valdir é feliz. O seu Valdir faz a alegria das pessoas. O seu Valdir, ele leva coisas boas nas viagens dele, traz. Aí eu falei, pô, eu queria ser caminhoneiro. Era o meu Cara, sonho. doido, doido Mas demais. Pedrão, e aí você é, foi crescendo aí, foi encontrado aí pelo amor de Deus, né? fui encontrado. A E, primeira vez que eu fui encontrado, pelo amor de Deus, eu tinha 15 anos, mas eu fui encontrado de uma maneira meio estranha, né? Porque o cara falou pra mim que Jesus não se agradava do meu cabelo. eita, Acho que hoje ele ia se agradar, né? ele ia gostar, né? Então. Mas ele disse pra mim que Deus não se agradava do meu cabelo e eu fiquei um pouco chateado porque eu tinha um cabelo muito grande e, né, hoje fazendo a leitura eu percebo que ele não me viu, né? Ele só me enxergou, só viu o meu cabelo, mas ele não conseguiu ver o garoto que estava ali por trás daquele cabelo, por trás daquela roupa. Então Sim, isso foi uma coisa que me marcou. E a segunda, quando esse amor me encontrou, mas também me encontrou de uma maneira um pouco estranha, né? sim. Estou pensando aqui, esse amor me encontrou, né? Talvez a palavra está errada, né? Mas Talvez quando seja a esse, am- religião, né? quando esse amor deveria ter me encontrado através de alguém, Isso. também não foi expressado, porque a mulher passou por trás de mim e disse que os cabeludos
não ia entrar no céu. Então aí eu Uau. fiquei mais chateado. Mas aos 22, depois de muito tempo no vício, né, na droga, aos 22 eu estava dentro de uma favela, uma menina falou para mim que Jesus me amava. Uau. Só que a leitura que eu fiz foi que era a mesma coisa dos outros, né? E Sim. daqui a pouco ele vai falar do meu cabelo, daqui a pouco ele vai falar da minha roupa, daqui a pouco ele vai falar que eu era viciado, daqui a pouco ele vai falar que eu era pecador, tudo isso, né? Não que eu não fosse, né? Mas eu já comecei a agredir ela com palavras antes dela continuar falando comigo. E eu falei para ela que, que eles eram tudo a mesma coisa, que eles queriam me levar para a igreja, cortar meu cabelo, fazer com que eu deixasse de usar minhas roupas, ouvir minha música. E falei. Depois ela ficou quietinha, esperou, e ela disse para mim: como é que é seu nome? Aí isso me Uau. quebrou, né? Quando ela perguntou meu nome, eu acho que essa para mim foi a maior expressão desse amor de Deus na minha vida, né? Ela perguntou o meu. Tá me ouvindo? Tô, tô. Ela me perguntou o meu nome. Aí eu desmontei, né? Porque eu disse para ela: meu nome é Pedro. Eu ainda falei meu nome todo: Pedro Rocha Júnior. E ela disse: Pedro, Deus tem um propósito na sua vida. Aí eu fiquei ali desarmado, né? Sim. Como quem diz assim: o que que eu faço? Né? Deus tem um propósito na minha vida. E a partir desse dia eu saí dali, estava dentro da favela, saí dali, fiquei pensando no que aconteceu, fui para minha casa. E claro que depois de um tempo você faz toda a linha do tempo e você percebe que Sim. aconteceram algumas coisas da Bíblia naquele momento que você nem percebia porque você não conhecia. Mas eu lembro que eu voltei para minha casa, ainda estava com efeito, ainda estava doidão, cheguei no meu quarto, entrei, aí olha só, entrei no meu quarto, fechei a minha porta e comecei a rezar. Ó, matei Nossa. seis, né? E eu comecei a rezar, não sabia que era orar, nada, mas comecei a rezar, pedir a Deus: Deus, fala comigo, se tu existe, fala comigo, se tu existe, fala comigo. Aí eu sempre digo isso, que eu comecei a xingar, né? Eu falei, comecei a falar um monte de besteira do que eu fazia, eu dava nome aos pecados, né? Sim. E teve uma hora que eu fiquei calado e eu ouvi aqui dentro do meu coração, assim como você que está aí na live me vendo, assim como você está me ouvindo, eu ouvi no meu coração a seguinte frase: Pedro, eu estou esperando há muito tempo por isso. E ali eu Uau. chorei muito, ali eu Doido. dormi, e no outro dia eu só tinha um desejo: eu queria conhecer o amor de Deus. Eu queria Uau. conhecer Jesus, eu precisava conhecer Jesus. Fui para casa da minha namorada, disse para ela que eu queria ir numa igreja de crente. Ela falou para mim assim: vamos na missa. Eu falei: não quero ir na missa, não, eu quero ir na igreja de crente. Eu quero ouvir falar de Jesus. E a partir desse dia, marquei um domingo, ela me levou na casa da tia dela, que era crente. A tia, eu falei que queria ir no culto, a tia dela falou assim: Pedro, vamos domingo. Eu falei assim: ó, mas eu vou com o meu cabelo assim, vou com a minha roupa que eu quero, nada de falar que eu tenho que deixar de fazer um montão de coisa. Aí essa menina, né, assinou embaixo o que aquela outra menina tinha falado. Então ela disse para mim assim: Pedro, vem do jeito que você tá, que Deus ama você desse jeito. E aí, Uau. entrei na igreja pela Doido. primeira vez, estou nessa igreja, Que, a mesma igreja, há 35 sim. anos. Que doido, Há Pedro. 35 anos, hein, irmão? É muito Cara, tempo, é muito tempo. que doido. Doido. Aí tô aí. E aí o É uns Senhor. negócios que muda a vida, né, Pedro? Muda Com, tudo, né? Ixi, Transforma. muda muito, É hein? muito. Muda, não é pouco não, muda É. muito. Eu nem falei, Pedrão. Você sabe que você já trouxemos você aqui na nossa universidade, né, na União Evangélica, que Uhum. foi show, né? A moçada não esquece, não. Foi Que legal. muito bom. Foi Eu o amei estar seu com vocês. samba enredo lá, o bate foi muito bom. É, Depois eu quero uma palhinha. Depois eu quero uma palhinha. Opa, estamos aqui, estamos aqui. Vamos cantar. Pedrão, e como é que foi o Borel? Por que Borel? Como que aconteceu? Então, eu acabei de falar meu nome, né? Meu nome é Pedro Rocha Júnior, mas todo mundo me chama de Pedro do Borel. Eu não sou do Borel, como falei, também não nasci no Morro, e até brinco, né? Que o Morro do Borel surgiu na minha vida de uma maneira bem interessante, porque depois que conheci o Evangelho, depois de 2 anos, eu comecei a viver no métier mais de crente, né, do pessoal da igreja, muito culto, muita palavra, e depois comecei a ouvir algumas palavras que eu nunca tinha ouvido na questão de ser missionário, daquilo, de nações.
eu via muita equipe de fora, né, para minha igreja, dos Estados Unidos, estrangeiro pregar. E um dia, entre todos os convites que eu aceitava, quando falava, pedia na igreja, aceitar Jesus, batismo do Espírito Santo, sei lá, eu sempre ia na igreja, no apelo. E um dia fizeram um apelo para ser missionário. Eu falei, eu quero também. Aí eu fui na frente, pô. Aí lá na frente eu fiz uma oração e eu diria aqui pro pessoal, cuidado com a sua oração, hein? Eu pedi Sim. a Deus, falei, Deus, me dá, eu só preciso de um prato eu só preciso de um almoço e uma janta, 2 pratos de comida, e o resto eu vou fazer a tua vontade. Então eu digo que Deus leva a sério a tua oração, cuidado, tá? E aí comecei a pensar sobre missões, eu sempre gostei de evangelismo na rua, no trem, no ônibus, na praça, nas praias, no carnaval, sempre. Até que um dia eu falei, vou me preparar mais, fui estudar, aí conheci Jovens com a Missão, a Jocum. Aí entrei, né, fui fazer um curso lá de discipulado, fiquei 6 meses, depois fiz mais um curso de missões urbana, de um outro curso de desenvolvimento comunitário, mas tudo isso focando porque eu queria ir para a África. Certo. Eu queria ir para a África. Ó, Você era solteiro. entrou um cara aí chamado Wanderson. Cuidado desse cara Isso. aí. É triste. É, Cuidado, não sei o que tá Corinthians. fazendo, mas tu vai ver que é o inimigo se manifestando na nossa live. Eu senti. É. Aí eu comecei a pensar em África, eu queria ir para África, queria ir para África, queria ir para África. Aí um dia eu estava capinando lá na minha escola, lá, fazendo um serviço, eu ouvi Deus falar para mim, tira o passaporte. Eu falei, a África, a África. Aí tirei o passaporte e comecei a sonhar com a África. Eu não podia ouvir ADO, Iade Children, Iade. Meu irmão, que eu já pensava, chorava. Até que um dia a gente começou a orar pelo Rio de Janeiro, orar pelas favelas do Rio de Janeiro, mas eu já estava com o meu coração focado, África, eu quero ir para a África. E chegou uma hora que o pessoal precisou de uma equipe para subir o morro, né? Ia ser uma equipe pioneira para começar um trabalho. Mas eu fechei meu coração, falei, que morro que eu? Se morro fosse bom, não tinha esse nome, né? Morro. Então, imagina, morro. Que nome é esse? Aí ninguém se prontificou, aí eu fui orar e ouvi uma palavra que eu não queria ter ouvido, mas eu ouvi. E aí eu fui no morro. Fui passar 3 meses no morro para começar o projeto. Depois de 3 meses eu acabei ficando lá quase 20 anos. E lá a gente Uau. construiu uma creche, um ambulatório médico, uma escola de música, um centro de informática e ajudamos a implantar 3 igrejas do morro. Uau. Então, assim, aí entra o Pedro do Borel, né? E o Borel fez parte da minha vida, né? Porque hoje, quando você vai no morro, ninguém me conhece como Pedro do Borel. No morro, ninguém me conhece, só me conhece de fora. Porque quando eu comecei a dar aula, quando eu comecei a pregar, o pessoal falava, nós estamos aqui com o missionário Pedro, que mora no Morro do Borel. Nós estamos aqui com o missionário Pedro, que tem um trabalho no Morro do Borel. Aí foi abreviando e ficou Pedro do Borel, né? Então, o Borel foi um momento muito especial da minha vida. Faz parte, né, da minha vida, tem história no Morro. No Borel eu fiz parto, no Borel eu fiz mais de 120 velórios, né, de meninos do tráfico. Né, o mais novinho que eu enterrei, que eu fiz velório, tinha 13 anos, o mais velho 28. Caramba. Então, assim, fiz casamento no Morro do Borel, vi meninos nascerem, se formarem, hoje são pastores, outros são professores de Uau. história, outros são jornalistas. Então a gente, assim, teve história no Morro, né? Então, o Morro do Borel faz parte do meu coração. Ô, E por Pedrão, causa, eu quero. e por causa do Morro do Borel, eu fui parar no Egito, né? Então, era isso que eu ia te falar. Eu estou tentando aqui ver o nosso tempo, porque eu queria ouvir sobre o Egito e, naturalmente, o Jardim Gramacho, né? Então, Mas do Morro do Borel, uma ou duas experiências que mais marcaram você, positiva ou negativamente? eu acho que a positiva foi quando eu comecei a receber uma visita de uma mulher. Ela era uma mulher bem, bem obesa, gorda, né, assim. E ela, irmão Pedro, eu queria que você me ajudasse na minha gravidez. Eu olhei para ela, eu pensei, essa mulher não tá grávida, né? Mas a minha esposa sempre me ensinou, você nunca fala do cabelo da mulher, da maquiagem da mulher, do vestido da mulher. Você nunca fala isso, né? Você não faz comentário sobre isso. Mas assim, eu achava que ela era um pouco obesa, eu achei que ela estava confundindo, né? E ela já era mãe de uns 6 crianças, né?
E ela foi lá, e eu falei, tá bom, vou te ajudar, eu vou te ajudar. E ficava, né, ficava assim, amenizando as coisas, né? Mas um dia ela falou, ai, Pedro, já tô quase ganhando um bebê. E eu, mano, não tinha diferença nenhuma, cara, né? Do que ela tinha me chamado no meio da gravidez até o final da gravidez. Mas. E aí eu estava no Morro do Bolero, 3 da manhã, quando bateu na minha porta, né? Então, o fato da gente morar no morro e ter o ambulatório, então qualquer coisa que acontecer na área de saúde, né, o tiro, a facada, o paulado, o briga, alguém passando mal, a gente socorria, botava na Kombi, que a gente tinha. Aí 3 horas da manhã bateu lá, de Pedro, acordei, eu falei, o que que houve? Eu até lembro como se fosse hoje, a Pretinha, uma das filhas dela. Falou, tio, minha mãe pediu pra você ir lá porque o bebê vai nascer. Eu falei, meu Deus, Uau. 3 horas da manhã. E ela morava no último barraco, mas lá em cima do morro. E eu morava no meio do morro, mas era chão. Era assim, para subir, acho que você. É uns 300 metros de subida, assim, ó. Falei, o meu pai. Aí eu falei, como é que eu vou subir sozinho? Eu tenho que ir com alguém. Aí eu lembro que eu tinha os obreiros lá, né? Eu fui lá na casa dos obreiros. Aí quando eu bati lá, tinha um obreiro de joelho orando, 3 da manhã. Eu falei, é esse mesmo. Eu falei, Esse- cara. Aí ele falou, fala, Pedro. Eu falei, cara, eu tenho que ir ali fazer um atendimento ali. Vamos comigo? Ele falou, pô, vamos, cara. Deus me levantou agora para orar. Eu falei, então é você mesmo. E levei, só que no morro, de 3 horas da manhã, é um breu, irmão. E só vê os traficantes, cara, tudo silêncio. E dá aquele medo, né? Um breu mesmo, tu não enxerga nada. Tu vai andando, daqui a pouco só escuta aquela voz. E aí, irmão, tranquilo? É um cara armado no escuro e tu vai subindo. Aí quando eu cheguei lá, num barraquinho de estuque, a mulher estava deitada na cozinha dela, uma coisa minúscula, de perna aberta. Ela levou Pedro. E eu falei, como é que você tá? Aí, vai nascer. Aí, pô, ela tava de perna aberta. Quando eu virei, eu falei, pega a lanterna. Aí o cara pegou a lanterna, tipo assim, né? Só que ele não conseguia olhar. Ele falou, Pedro, eu tô com nojo, cara, não consigo olhar. Não. E eu falei, bota a lanterna aqui. Mano, quando eu vi, esse bebê escorregou. Eu Você não tá brincando? acreditei. Pô, mas escorregou, mas desceu assim, ó. Só tive tempo para parar a mocinha e peguei uma toalhinha que eu tinha sempre na mala de primeiro socorro. Peguei, tipo, Sim. uma gás bem grande, né? Coisa bem grande, como se fosse uma fralda. Aí peguei o bebê, segurei assim, falei, me ajuda aqui. Aí o cara me ajudou, fui lá, cortei o cordão umbilical, dei um nó e falei, tu fica aqui com o bebê, dei na mão da mãe, tu fica aqui, eu vou lá embaixo pegar uma Kombi. Aí eu fui, peguei a Kombi lá, subi, aí levamos para o hospital. No hospital, chegamos lá com o bebê enroladinho, a mãe, né, andando com dificuldade e tal. Aí levou, botou na maca, levou lá pra dentro, a gente ficou esperando. Aí, mano, a médica saiu lá de dentro. Quem é que fez esse parto? Quem? Eu falei, a gente ajudou. Então vocês entram aqui agora. Aí, cara, a doutora botou a gente lá dentro, botou avental na gente, mandou botar luva, lavar a mão, falou assim: agora vocês vão aprender a tirar a placenta. E o quê? Pô, parecia um outro parto, irmão. Mas ela falou o seguinte, que vocês precisam, num caso desse de emergência, vocês precisam tirar a placenta, porque senão você compromete a mãe. Sim. Eu achei fantástico. Então, essa Que doido. primeira experiência maravilhosa que eu tive no Morro do Borel. Assim, Que doido. essa foi fantástica. Essa marcou muito a minha vida positiva. A outra, ela não é tão positiva, mas ela é positiva, mas também um pouco triste, né? Eu digo sempre do Valdir, o meu amigo que eu conheci, o primeiro cara que eu conheci no Borel, que era alcoólatra, e foi amor à primeira vista. O Valdir foi um cara que eu amei, mas ele bebia muito, bebia muito, bebia muito, bebia muito, era um alcoólatra mesmo, e perdeu tudo por causa da bebida. Mas consegui levar para casa de recuperação, ele foi, ficou 8 meses, voltou, caiu de novo na bebida, levei de novo, ele voltou, caiu novamente, levei de novo, e nesse vai e vem, eu acho que deve ter levado ele umas 5, 6 vezes. Mas isso passando 5, 6, 7 meses. Só que teve uma hora que ele falou, não quero mais nada, e bebeu mais ainda, e foi muito ruim. Mas eu sempre ouvi as pessoas dizerem para mim que o Valdir não queria nada com Deus e que eu não deveria investir na vida dele. Eu falei, cara, olha só, se a gente não investir na vida do Valdir, quem é que vai investir? Se a gente não amar o Valdir, quem é que vai amar? Aí briguei com muita gente por causa disso. Criei, Sim. assim, desculpa a palavra, criei um pouco de inimigos
porque o pessoal dizia para mim que eu tinha que investir em pessoas que queriam mudar de vida. Mas eu sei que o Valdir queria, só que eu não tinha força. Sim. E aí entra, né, que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E lutei com o Valdir foi morar comigo, morou quase 3 anos com a gente lá, tive que engolir muita coisa nego falando. Mas um dia o Valdir falou para mim que ele ia mudar de vida, e ele mudou. Ele mudou completamente, ele mudou completamente. E aí foi uma alegria, porque em um ano, toda a vida do Valdir, ele sempre quis ter uma casinha, mas não conseguia porque ele gastava tudo em bebida. Em um ano, o Valdir conseguiu comprar a casinha dele, juntando dinheiro, era um pintor de mão cheia, e o Valdir mudou de vida. E era uma coisa maravilhosa ver o Valdir ali, novinho, limpinho, arrumadinho, para o culto voltando, indo para a casinha dele. Nesse inteirinho, a mãe dele morreu, eu falei, agora ele vai cair na cachaça amanhã. Mas ele se manteve firme. Até que um dia, eu só estou resumindo, até que um dia o Valdir pegou um câncer e sumiu lá de casa, eu fui atrás dele, ele descobri, ele falou, tô fazendo os exames. E ele foi parar no hospital, não voltou mais porque ficou internado, começou quimioterapia, né? Radioterapia. E o positivo de tudo isso, né? Assim, foi muito baque, mas foi quando eu fui visitar o Valdir no domingo, numa sexta-feira, que eu não podia ir no domingo, né? Eu sempre visitava ele. Falei, eu tô aqui hoje porque eu não vou poder te visitar domingo. Então eu vim aqui agora porque eu vou visitar para Bauru e só venho te ver na segunda ou terça-feira. E ele disse para mim, Pedro, eu orei para Deus trazer. Ele gaguejava, né? Então ele falou, eu orei para Deus trazer você aqui. Eu falei, por quê? Ele disse, porque eu vou receber a alta. Eu falei, vai receber a alta? Então você vai para casa? Ele, não. Você vai mudar de hospital? Não. Você vai mudar de quarto? Não. Porque ele falou que quando eu voltasse ele não estaria mais lá. Eu falei, mas como assim? Ele falou, Pedro, Jesus ia me buscar esse final de semana. Eu falei, não, vai não, vai não, vai não, Jesus vai te buscar, não. Aí comecei a falar, não, pô, Jesus vai te curar. Ele não vai me buscar, não, ele não vai te buscar. Cara, o cara querendo ir pro céu, com certeza, e eu querendo que ele ficasse aqui, imagina. E aí foi quando ele falou para mim assim, eu quero ler um texto para você da Bíblia. E ele começou a ler. Ele começou a ler Filipenses capítulo 3, que diz, eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, pelo prêmio soberano da minha vocação em Cristo Jesus. Não julgo ter alcançado, não sou perfeito, nem julgo ter alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para alcançar aquilo para que foi alcançado. E depois ele diz, a minha pátria, Pedro, está no céu, de onde eu vou aguardar o Salvador, que vai transformar meu corpo. Aí ele começou a falar, Pedro, eu não vou sentir mais dor. Eu não vou ficar com dor mais, Pedro. Eu vou viver com ele para sempre. E eu ali olhando para ele assim, sem acreditar no que ele estava falando para mim. Mas imagina, cara, eu falava isso direto para ele, agora eu estou no momento em que ele está crendo e agora eu não estou crendo. E aí ele disse assim, olha, mas eu queria que você viesse aqui, Pedro, porque eu quero te agradecer. Eu falei, por que agradecer? Ele falou, porque você não desistiu de mim. Porque você me amou. Eu te dei muito trabalho. Você não desistiu de mim, você foi meu amigo. Aí eu falei, não, mas eu comecei a chorar, né, cara? Eu falei, não, Valdir, não. Você não vai morrer não, Pedro. Aí ele começou a me pedir para eu pedir desculpa para as pessoas do trabalho que ele deu. Aí eu tive raiva. Eu falei, não, não vou falar nada. Porque todo mundo falou para mim que o Valdir era porco, né? Então essas duas coisas marcaram muito a minha vida. Eu vi a Jéssica nascendo, né, fazer o parto dela, depois ela foi uma das primeiras da nossa creche, criança da nossa creche, hoje está casada, tem a sua família, e ver o Valdir. Se estar no Morro do Borel foi para esses dois fatores, eu posso dizer para você que valeu a pena. Claro que tem muitas outras histórias, mas essas duas marcaram muito a minha vida. Pedrão, por isso que eu gosto desses momentos de bate-papo, tão livre assim, porque aí está o sentido da vida, né, Pedro? O trabalho é entregar virtude. O trabalho que Deus faz é entregar o seu amor, a sua graça, a sua bondade. E o trabalho que nós fazemos é entregar a graça que foi dada a nós. Sim. Essa é a realização que o dinheiro nunca dá, que os bens nunca dão, que as viagens não compram. São coisas que marcam e constroem a nossa vida, não é isso? Fica um legado, né? Fica um legado, fica...
eu acho que tem muito a ver aquilo que o Paulo diz, quando os caras estão discutindo um montão de coisa na igreja, o Paulo fala assim, olha só, ele fala, no versículo, no capítulo 12 do 1 Coríntios, depois ele fala assim, ó, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa, ainda que eu fale dos anos, mas depois ele fala, mas agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior Sim. delas é o amor. Então, eu acho que o amor faz isso, né? O amor, ele te brinda com essa questão da vida que viver é maravilhoso. E você não precisa de muito para viver feliz. Você não precisa de muito. No meio da simplicidade, você vive com muita alegria. Muita alegria. Perfeito. Muito, muito. Eu acho que a pandemia, uma das coisas que ela veio ensinar é essa. Mas, vamos lá. Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa que estava muito esquecido na própria igreja, né? A questão da Sim. generosidade, né? Como é que no meio da pandemia, no meio de tanta crise, eu digo para você Sim. com convicção, eu comecei uma campanha com 120 cestas básicas, logo no comecinho. Eu tinha que ter logo, contei as famílias que eu tinha, 120 cestas básicas, fizemos. Cara, eu botei no meu Instagram, eu acho que eu levei 2 horas para conseguir as 120 cestas. Aí eu tive que postar e falar assim, olha só, não preciso mais de cesta básica, deixa para próxima. Aí depois fizemos uma de 300, conseguimos. Então, no total dessa pandemia toda, a gente já distribuiu mais de 5.300 cestas básicas. Uau. Então, eu vejo assim, é a generosidade, né? É você. Eu já tenho falado muito isso, né? Os discípulos estavam preocupados em dar pão para o povo, mas Jesus mostrou que o alimento que eles estavam preocupados estava na mão do povo, né? Estava na mão da Perfeito. multidão. E foi a multidão que alimentou todo mundo. Perfeito. Então, assim, o que eu acredito é que todo mundo tem, não é à toa que o pessoal tem o que tem, mas todo mundo tem 5 pães e 2 peixes para dividir. Todo mundo tem. Perfeito. Então, eu acho que a generosidade foi uma coisa muito marcante nessa pandemia. Sim. Eu percebi muito isso. O Pedrão, faz um refrão de uma música aí que você compôs lá no Borel, No Borel? que Aqui é a mais você mais famosa. gosta, que É, mais a mais, marcou. a mais famosa é Viver no morro para conhecer a realidade da comunidade. Gente que rala para sobreviver na legalidade ou na balandragem. Mas o que importa mesmo é descobrir. Tem muita coisa boa saindo dali. Tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta. Tem quem tem amor, tem quem tem coragem, atitude certa para mudar. Todos têm valor, todos fazem parte, vida em comunidade. Então vem cantar com a gente. Eu moro na Tijuca, na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel, no bairro da Tijuca, no Morro do Borel. Há quem tem quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou, conhecendo a verdade, para ela te libertar. Toda a comunidade unida agora vai cantar, então vem. Essa música é famosíssima. Essa, Então, essa você é música um é cara, famosa. você é um cara multifacetado, né, Pedrão? Mas Pedrão, acho que viver é isso mesmo, né, Leão? Viver é é. isso mesmo. Isso mesmo. Ó, Pedrão, vamos dar um pulinho lá no Egito agora. Semana Vamos, passada eu conversei mas antes, com. olha só, antes do Egito, tem que linkar as duas coisas. Só para Sim, acrescentar o pessoal aqui. Quando eu estava no Morro do Borel, eu tive uma experiência com Deus, que sim. depois tu vai entender por que eu pedi esse tempinho de falar do Egito. Eu lembro que eu estava olhando para o morro, tinha uma cruz lá em cima, eu estava meditando de manhã, comecei a olhar para a cruz, olhar para a cruz. Aí eu comecei a pensar, cruz, crucificação, Gólgota, lugar da caveira, Jesus da cruz, pecado, Isaías 61. Eu comecei a pensar na crucificação. Eu falei, caraca, crucificação, Jesus morreu na cruz, tá? Eu comecei a pensar. Aí eu comecei a pensar Terra Santa, Israel, aí comecei a pensar o lugar de Jerusalém, aí comecei a pensar Monte das Oliveiras, comecei a pensar o Poço, Jesus, Gadareno, aí comecei a pensar na Terra Santa. Aí eu comecei a pensar assim, caraca, que privilégio eu teria. Imagina que privilégio poder pisar onde Jesus pisou, que privilégio poder andar onde Jesus andou, que privilégio. Imagina, eu queria estar lá no Monte das Oliveiras, eu queria ir onde Jesus falou com a mulher samaritana, eu queria ver onde Jesus encontrou o Gadareno. Começou a pensar, passa texto bíblico, né? Aí eu fiquei pensando, caraca, que privilégio poder andar onde Jesus andou. Aí fiquei em silêncio.
Aí, de repente, eu comecei a ouvir no meu coração assim: Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Uau. Então, quando você anda no morro, eu ando através de você. Quando você entra nas casas, eu entro através de você. Quando você fala com as pessoas. Aí eu falei: Deus, eu não quero ir mais para Jerusalém, não. Eu quero continuar aqui no Morro do Borel. Isso eu tinha uns 10 anos de Borel. Eu quero andar nas casas, eu quero ficar aqui, eu quero. E fiquei pensando. Então, depois de 18 anos, Deus nos presenteou. A minha esposa foi dar aula no Líbano, né? Minha esposa é formada em saúde pública, Sim. enfermeira, pós-graduada, né? E ela foi dar aula de desenvolvimento comunitário e saúde pública. Aí ela foi, aí ela já começou a ouvir sobre o Egito, passou no Egito, conheceu o pessoal lá, voltou. Depois ela voltou de novo para dar aula. Dessa vez ela voltou no Egito, conheceu um grupo de pessoas lá e surgiu uma ideia de poder ajudar essas pessoas com um projeto, começar do zero. Eu lembro que minha Sim. esposa chegou em casa e falou assim: Pedro, a gente precisa conhecer o Egito. Você precisa conhecer o Egito. Eu falei: meu amor, olha só, Jesus já libertou a gente do Egito. Esse negócio de ir para o Egito, fazer o que no Egito? E aí ficou É. nisso. E um dia eu fui conhecer o Egito. Eu fui orar e Deus falou para mim assim: onde tua esposa for, você vai. Eu tinha certeza que era o tempo da gente ir para o Egito. Pegamos a família toda e fomos para o Egito começar um projeto do zero, no meio do deserto, no Egito. Por Uau. que eu contei a experiência do Borel? Porque eu lembro quando eu cheguei no Egito, nós fomos conhecer o lugar que a gente ia trabalhar. O cara Sim. levou a gente no meio do deserto, assim, comecei a olhar para minha esposa, ela olhando para mim, o cara explicando que eles queriam fazer um projeto com criança, situação de rua, e eu só olhando, né? E eu pensando assim: caraca, onde é que minha esposa me meteu? Onde é que a gente veio parar? E o meu filho estava comigo, né? Aí chega uma hora eu olhando assim, só, irmãos, areia, olhar para o lado da areia, para trás da areia. Eu só sabia que de onde eu vim, depois de andar bastante, eu chegaria numa estrada que passava o carro. Mas onde eu estava era só areia. Aí meu filho puxou minha camisa e falou: Papi, Deus realizou o teu sonho. Eu falei: que sonho, Gianluca? Ele falou: você não queria andar onde Jesus andou? Eu falei: filho, aqui é Egito, aqui é Cairo. Papai queria andar em Israel, Jerusalém. Aí ele falou: papi, mas foi você que ensinou pra gente, não foi? Lembra quando Herodes queria matar a criança, matar Jesus? O anjo apareceu para José, mandou ele pegar Maria e a criança e fugir para onde? Fugir para o Egito. Aí meu filho falou: papi, Jesus andou aqui. Pô, aí eu comecei a chorar, né? Eu falei: esse lugar. E aí nós começamos o trabalho com criança em situação de rua, nesse meio do deserto. Foi colocado para a gente lá uns 4 containers, cercado uma terra legal, tinha água trazida por carro-pipa, e a gente fazia o seguinte: pegava as crianças no meio da rua, lá no carro, no meio da cidade, andava com ela pelo menos uns 50 quilômetros até chegar nesse lugar do deserto. Elas passavam o dia com a gente. Elas podiam chegar, então elas ficavam na rua o dia todo, né? Eram crianças de rua, em situação de rua. Chegavam, tomavam um banho, muitas chegavam já cansadas, porque ficavam a noite acordada, dormia, almoçava. Sim. À tarde tinha uma brincadeira com ela. Nós começamos aí, pegava, trazia as crianças, depois levava de novo para a rua. No outro dia pegava de novo, ficava assim. E sempre e fazendo treinamento dos obreiros que iam trabalhar com a gente, era tudo no começo. Então, resumindo, a gente começou com três crianças, né? E hoje nós temos 120 crianças no meio do deserto, um Uau. trabalho maravilhoso, estruturado. Toda a liderança que está lá, né? Assim, a gente coordenou isso, treinou essas pessoas, né? E a maioria com que a gente trabalhou foram jovens muçulmanos, né? Que eram assistente Sim. social, advogados, para trabalhar com essas crianças. Uma Sim. metade cristã e uma metade muçulmana. Então foi um tempo muito especial no Egito. Foi um tempo Sim. que a gente aprendeu a amar pessoas de verdade. Ô Pedrão, o Eric está perguntando aí qual a idade das crianças. Eu queria emendar uma pergunta. Você sai do Morro do Borel, uma realidade difícil, lógico, Uhum. e vai para o Egito. Qual foi o seu principal choque? Lógico, além do choque cultural, né? Eu acho que o que me chocou muito lá é que, mesmo aqui você está no Rio de Janeiro, você não vê tanto, né? Claro que você vê os morros, e você conhece o contexto do morro, né? Tem pessoas que falam assim: pô, eu moro no morro. Ah, o morro você tem, não é zero de saneamento básico, né? Mas depende do morro que você mora. Por exemplo, o Morro da Rocinha hoje. O Morro da Rocinha é uma cidade, pô.
Você tem tudo lá, você tem faculdade, você tem banco, você tem tudo que você imaginar que uma cidade tem, a Rocinha tem. Você mora no Vidigal, de frente para aquele mar todo, né? Então, às vezes, a favela não é somente pobreza, a favela, né? Também é uma oportunidade. Você imagina, eu digo para você que tem pessoas estrangeiras que têm casas no Vidigal. Uau. Pessoas estrangeiras que compraram casa no Vidigal, que vêm passar férias no morro. Então, assim, o que me chocou, e olha que eu morei no morro, né? Mas o que me chocou, o que me chamou muita atenção no Egito foi que a pobreza e a riqueza estava muito uma do lado da outra. Mas é também questão religiosa, né? Mas você via, assim, muita pobreza e muita riqueza. Vou dar um exemplo. Você tinha aquele cara no meio da cidade, aquele cara puxando um carrinho, ou então de carroça com um jumentinho, e do lado dele uma BMW, assim, irmão, você viu a Ram. Então a riqueza e a pobreza eram muito próxima da outra, muito próxima. Isso foi uma coisa que me chocou muito. E o número de crianças em situação de rua. E a coisa que mais me e também pegou muito é que o que você via de gente pedindo na rua. Pedinte, Sério? com criança, muito. Isso foi uma coisa que me Maior chocou. do que os lugares mais pobres do Brasil, pelo que você conhece. Pelos que eu conheci, sim. Pelos que eu conheci, sim. Certeza. Mas assim, eu digo andando muito, muito lado a lado, muito junto, sabe? Muito, muito junto. E aquela questão do egípcio, da história, né? Do faraó, né? Aquela coisa bem faraó, né? Quem tem, tem mesmo e manda quem manda. É a questão de casta, né? Se você nasceu para ser faxineiro, tu vai ser faxineiro até você morrer. Não existe nenhuma possibilidade de empoderamento. Então você Uau, nasceu para ser aquilo ali, você vai ser por resto da sua vida e vai ser mesmo. uau. Então isso foi muito, E, muito forte. e a história de alguma criança que te marcou Eu nessa. tenho a história do Bessé. Bessé, quando ele chegou pra gente, assim que ele veio da rua, junto com outros meninos, claro que você já tem não uma bagagem, mas você já começa a não enxergar as crianças, mas olhar para elas, né? Então o Sim. Bessé, quando chega pra gente, ele é um menino muito marcado, muita, muita ferida, da rua, né? Muito sujo, muito, ele parecia aquele homem da caverna, assim, bem bicho, assim, bem, imagina, falando árabe, a gente falava nada. E eu estava com meus filhos, eu tenho dois filhos adotados, Gerson e Geraldo, que né, os meninos foram preciosíssimos no Egito. E na época eles estavam com 22 anos, dois meninos morenos, né? E Pedro, jogador de futebol, e amavam futebol. Então, eles caíram na graça com as crianças, porque as crianças vinham para jogar bola, eles jogavam bola o dia todo com as crianças jogavam. Então, isso foi nos alinhando. Então, o Bessé era um menino que ia e voltava, todo dia ia e voltava. E a gente sempre tinha um discurso para eles, com a tradução, né? Claro, mas depois a gente foi aprendendo a comunicar. A tradução era: isso aqui não é uma prisão. Você pode ir e voltar a hora que você quiser. Você não está preso aqui. E a gente dizia assim: se o dia que você quiser ficar, fala pra gente. Então, nessas idas e vindas, o Bessé pediu para dormir uma vez. Ele dormiu, aí no outro dia ele foi embora, depois ele voltou, dormiu 2 noites, foi embora e ficou nessa assim de volta. Mas uma coisa engraçada, o Bessé não gostava de tomar banho. Nunca gostou. Ele chegava, ficava, e você via ele a semana toda com a mesma roupa, então ele não tinha um hábito do banho. E aí o Bessé ficou em casa, ficou lá com a gente lá no projeto. Os meus filhos ficaram muito próximos dele, e aí a gente, depois do Bessé, quase 4 meses no nosso projeto, o Bessé, ele resolveu tomar um banho. E meus filhos ensinaram ele a tomar banho. Uau. E o Bessé tinha. Ele ia fazer 10 anos. E a gente tinha a nossa proposta não era ficar com as crianças ali, mas conhecer a história dela, ir atrás do pai, da mãe. Então a gente tinha todo um trabalho de ciência social, correr atrás, Sim, e nós achamos a família do Bessé. sim. E ele morava mais ou menos uns 300 quilômetros do Cairo, bem longe, mas conseguimos chegar na casa dele e descobrimos a história dele. O Bessé, o pai dele, prendia ele dentro de uma caixa. Dentro de uma caixa. Ele dormia dentro de uma caixa trancado. E o pai dele só destrancava para durante o dia ele trabalhar, catando os ferros. Então por isso ele era todo marcado.
sim, sim. Mas um dia o BC conseguiu fugir, aí veio para a cidade, tipo aquele menino que veio do interior para o Rio de Janeiro, né? E ele veio para lá, e a gente achou ele e a gente começou a trabalhar, levava uma família, voltava. E o BC foi crescendo. E um dia o BC falou para minha esposa, Miss Nádia, eu quero estudar. Minha esposa falou, que legal, acho que tinha uns 11 anos, ia fazer 12. Eu quero... Então, minha esposa, vamos embora. Mano, esse garoto começou a escrever. Aí conseguiu um professor, começou a alfabetizar ele, ele foi para a escola, teve todo um processo na escola, porque lá é lei o professor bater na mão do aluno se ele não entende, né? Se não sabe, bater Sim, mesmo. sim. E a gente falava muito de respeito, a gente ensinava muito os obreiros, porque é uma coisa muito. O mais velho bate no menor, mas, cara, mas bate na tapa na cara. E a gente falou que no nosso projeto ninguém batia na cara de criança nenhuma. Ninguém batia. Você conversa. E a gente tem que ensinar para os caras, os obreiros, que para ele conversar com a criança, ele tinha que se abaixar. Tipo aqui, ó, baixa, fica aqui e fala, olha só. Segura na mão e fala, você não pode. Então, pensa que isso não é fácil. Mas o BC foi nesse processo até que um dia, na escola, ele não entendeu a matéria, falou o professor que não entendeu, o professor chamou ele, falou de novo, ele não entendia. O professor pegou, deu uma reguada na mão dele, e ele falou assim, você não pode me bater. O professor foi batendo ele de novo. Ele foi, pegou a mão do professor e falou assim, você não pode me bater. Aí mandaram ele embora da escola. Só que ele voltou, minha esposa achou estranho, aí pegou a menina que é assistente social, um egípcio, foram lá, falou não. Aí minha esposa brigou por ele. Esse menino continuou estudando. Mano, esse menino foi surreal o que aconteceu com ele. Ele estudou, pulou de série, pulou, então eu vou resumir hoje. Sim. Hoje o BC é cozinheiro do Hilton Hotel. Cozinheiro. Uau, uau, cara. O BC é casado, tem uma família Isso é linda. viagem, cara. Não, pô, isso é fantástico. O BC teve uma situação que o BC, a gente tinha um passeio, então todas as crianças são muçulmanas. Eu não encontrei uma criança de família cristã vivendo na rua. Todas são muçulmanas. E é até uma questão de cultura, porque a maioria das crianças na rua é porque o cara pode ter 3 mulheres lá. Então, se ele casa com uma dessas 3, tem 3, 4 filhos, se ele não quer mais essa mulher, ele separa e a mulher leva as crianças. Mas se lá na frente a mulher casar de novo e o cara que ela vai casar não quiser a criança, ela é capaz de largar a criança para ficar com o cara. Porque na Sim, caixa ela vai se tornar uma prostituta e todo mundo vai. Então, tá toda uma história aí. sim. E aí o Bessé, ele aprontou lá comigo. Eu falei, ó, você não vai jogar futebol. Aí eu falei assim, é, lá, lá, você não, você não vai jogar bola. Aí ele falou pra mim assim, eu vou. Eu falei, você não vai. Eu vou. Eu falei, você não vai. Elab Cora lá. Então, tipo, Elab Cora era jogar bola. Você não vai. Aí ele começou a bater pra comer. Eu falei, Bessé, vem cá, vamos fazer o seguinte. Você vai lá no quarto e você vai orar. E aquilo que Deus falar para você, você faz. Se Deus falar para você para jogar bola, você joga. Se Deus falar para você não jogar, você não joga. E aí eu tive que quebrar uma coisa que para eles Deus não fala com eles. Né? No mundo muçulmano, Deus não fala contigo. Mas eu falei, Deus vai falar contigo, vai lá. Aí ele olhou para mim e eu falei assim, Entaru Sala. Então você vai orar. Ele entrou. Eu esqueci dele, as crianças foram pro cinema. Aí quando eu estava indo embora, ele me olhou da janela e falou assim, eu falei, ele, Mr. Pedro, eu falei, Bessé, Eda, Allah, Karen, eu falei, Deus falou contigo, ele falou, mas fez uma esquela, Ana Elabicora. Então eu perguntei para ele assim, Bessé, Deus falou com você? Aí ele falou, não, não tem problema, ele não queria falar, mas ele disse assim, eu não vou jogar bola. Aí eu falei, opa, né? Deu um sinal, né? Mas eu também não vou discutir com ele, porque meu papel não era evangelizar os meninos, era amar essas crianças, andar com elas. Mas teve uma situação depois que um menino pequenininho falou assim: eu quero ir embora. Falei, eu já falei pra você que isso aqui não é uma cadeia, você pode ir embora. Aí começou a falar, eu falei, cara. Aí eu vi o Bessé, eu falei, Bessé, Eba, entra. Aí ele veio, eu falei, Bessé, ele tá querendo ir embora. O que a gente pode fazer? Aí o Bessé, não vai, né? E eles dão muita força pra eles mesmos, né? Um com o outro. Aí eu falei assim, faz assim, Bessé, leva ele para orar e vê o que Deus vai falar para ele. Mano, foi lindo isso. Aí eu falei, Ana, Renan, sala. Aí ele levou ele para orar.
Mano, aí passou assim, uma meia hora, 40. Esse menino veio correndo, esse menino pequenininho. Isso é Pedro, lá, Ana Rena, Ana Karen Bessé. Eu falei com o Bessé, a gente orou. Então, assim, mano, o que Deus faz, a gente não pode fazer. Então, Perfeito. Perfeito. Bessé é um presente. Bessé é um presente. Coisa boa. Que coisa boa. Presente. O único problema é que meu filho conseguiu fazer ele torcer pro Vasco, né, cara? Ah, Mas não. aí, nessa eu perdi. Nessa eu O perdi. milagre foi tão grande que a gente perdoa essas partes, né? Ó, Pedrão, o cara botou aqui, eu amo ouvir essas histórias. É, Liz, tem um menino chamado Abdala, ele e a irmã dele, quando chegaram pra gente, foram os primeiros, eles vieram mancando, os pés mancando. A gente não sabia o que que era. Eles ficaram com a gente e depois de um tempo nós descobrimos que o problema dos pés dele, descobrimos com a família, é que o pai quebrava o pé dos dois. Quebrou. Porque na cultura deles, uma criança enferma gera mais dinheiro na rua quando você vai pedir. Então, quando eles chegaram lá mancando, a gente foi começar a descobrir a história. E esses dois ficaram com a gente. Depois pegamos mais uma irmãzinha deficiente. E esses foram os primeiros. Hoje o Abdal também está com 18 anos, fala inglês, fala um pouco de português, menino extremamente inteligente e quer fazer esse serviço social para ajudar outras crianças. Isso é. Me mantém impressionando. Não, isso é maravilhoso. Isso é Pedrão, maravilhoso. isso daqui. Ah, isso aqui? Aí. O Isso aqui? que é isso daqui, Pedrão? Isso aqui? Isso, Isso aqui? isso. Isso aqui? Isso aqui? Isso aqui é fábrica de coração. Eu vejo um jardim. Depois do Egito, a gente voltou para o Brasil e entendemos que nosso tempo tinha acabado no Borel. Na procura por novos caminhos, Deus nos levou para Jardim Gramacho, né? Aí o meu amigo Jeremias já colocou aí, ó, Isso. www.aja.org.br. Reforça aí, por favor, Pedro. Para quem quiser conhecer, ajudar, apoiar, deixa Isso. aí. Né? Jeremias, vou pedir o Jeremias é meu ajudante. Jeremias, coloca de novo aí. Jeremias é lá, tá longe, de Alagoas. Então é Aja, né? www.aja.org.br. Então, esse foi um lugar que minha esposa também conheceu. Minha esposa tem faro disso. Hein? Ela foi lá, conhecer, se deparou com três meninas, duas grávidas, uma tinha o nome dela, Nádia, e ela viu que aquela ia ser um link, ela começou a ajudar essas meninas dentro de um lixão, que é o maior lixão da América Latina, né, Jardim Gramacho. E ela começou a acompanhar essas crianças, essas meninas, os bebês nasceram, ela continuou dando assistência, e aí surgiu esse vínculo com o Jardim Gramacho. Aí minha esposa voltou para cá e falou, Pedro, você precisa conhecer esse lugar. Eu falei, meu amor, não vou. Quando eu cheguei lá nesse lugar, mano, eu fiquei envergonhado de saber que existia um lugar daquele dentro do Rio de Janeiro, a 30 quilômetros de Copacabana, Uau. de crianças vivendo na extrema pobreza. Um lugar que não tinha água, saneamento básico zero. E um calor, irmão, um calor, aquele churume do lixo, né? Um calor que eu ouso dizer que Sadraque, Mesaque e Abidineiro não chega nem perto. É calor, irmão. Calor. E aí a gente começou a conhecer as pessoas, andar com as pessoas ali. Ficamos mais ou menos um ano e meio andando, conhecendo o lugar, andando nos barracos, conhecendo as pessoas. E as pessoas sempre falando, o que vocês vão fazer aqui? Vocês não trazem nada. A gente não veio para trazer nada, a gente veio para conhecer vocês, para se encontrar com vocês. Até que um dia minha esposa olhou para um terreno que estava lá tudo sujo, um chiqueiro. Ela viu que tinha uma árvore no meio do quintal. Ela disse, vamos comprar essa árvore. Vou comprar essa árvore. E ela disse, debaixo dessa árvore vão ter boas histórias. Aí fui atrás, consegui comprar o terreno, comprei o terreno, meu chiqueiro, minha vida, R$ 3.500, dividi em parcelas de 500. Comprei o terreno e começamos a limpar o terreno. Tirei mais ou menos uns 12 a 14 caminhões só de lixo e tirado com pá mecânica. Que E depois eu isso? botei mais de 20 caminhões para aterrar e começamos o projeto com as crianças. Hoje a gente trabalha, né, no Jardim Gramacho com famílias de extrema pobreza, na área de saúde, na área de educação e no empoderamento. Daí surgem esses corações, né?
Quando a gente pega os adolescentes ali que estavam ociosos, eu comecei a andar no meio do lixo com eles, catando madeira, e começamos a produzir os corações, e esses corações começaram a servir de sustentabilidade para as famílias. Hoje nós temos algumas famílias que vivem, né, que têm o sustento desses corações. Mas com a pandemia, né, parou tudo, a gente ficou sem vender, sem sair, então ficou mais difícil. E a gente está dando os nossos pulos com eles ali, né? É. Mas é um trabalho muito especial, né? A gente sempre diz que a gente não está ali para fazer um projeto para as pessoas, a gente está ali para Perfeito, fazer um projeto junto com elas, né? Porque perfeito. acho que na hora que a gente vai sair e eles vão continuar fazendo, esse é o propósito, né? O Uhum. desenvolvimento comunitário tem que ser isso, né? Você vai desenvolvendo junto com eles, vai construindo pontes, e quando eles começam a atravessar essa ponte, eles mesmos abrirem porta, está na hora de Sim, você sair e deixar eles crescerem. Isso aí perfeito, é fato. perfeito. Essa é Então, uma das coisas que eu queria reforçar aqui, sabe? Conhecendo você, a seriedade do trabalho, o impacto do trabalho, né? Um dos maiores lixões aí da América Latina, abandonado, né? Foi é, fechado depois, não é isso? fechado. Pelo governador, né? Hoje a gente vê, foi fechado, né? Mas foi eu vejo que é uma manobra política por conta das Olimpíadas, da Copa do Sim, Mundo, indenizar os catadores com um dinheiro insignificante. Mas quando sim, você vê hoje o governador preso, pegando 90 anos de cadeia e tem mais ainda processo, aí você sim. percebe por que fecharam o lixão. Não foi pensando no meio ambiente, foi pensando neles mesmos, né? E as pessoas É, ficaram largadas lá, desassistidas no meio dessa pandemia. Eu sempre estou falando o seguinte: quarentena, isolamento. Aquela comunidade já está isolada há anos, irmão. Então não precisa se isolar mais. Né? E é tão perfeito. difícil você chegar num lugar como esse, quando você escuta na televisão, lavem as mãos. Como é que você manda o pessoal lavar a mão se não tem água? Como é que você Exato. manda manter uma higiene se você não tem saneamento básico? Como é que você manda o pessoal ficar dentro de casa se um cubículo de 4x4 tem 6 pessoas dentro, Sim. sem banheiro, sem cozinha? Então, é muito complicado isso, né? Mas, assim, a gente tem falado que para esse tempo a gente nasceu, Leão. Para esse tempo É, nós nascemos. A gente é, não está ficando, a gente não está focando no problema da pandemia, a gente está focando nas oportunidades que nós temos nesse tempo de compartilhar verdade, um reino de amor, de graça, né, de alegria para essas pessoas. verdade. Isso aqui. Pedrão, o papo bom demais e tá aí 2, 3 minutos para acabar, Meu né? pai, meu pai. Que pauleira, pauleira. E aí, então, eu quero reforçar aí, Isso, www.haja.org.br, não é isso? isso. Eu Tá? diria o pessoal, talvez o pessoal está pensando assim, pô, fala mais do trabalho. Se você entrar no site, você vai ver tudo lá, tudo especificado, tudo que a gente faz. E te encorajaria você ler um artigo lá no nosso blog chamado Terra Boa. Fábio, Sim, lê lá, Terra Boa. legal. Esse artigo vai abençoar muito a tua vida. Vai lá. E eu tenho certeza que você vai saber como é que você pode se envolver, como é que você pode ajudar. Vai que Deus não toca no teu coração, tu não ajuda a gente a fazer a nossa cozinha. Sim, E aí sim. vai. Pedrão, Tá? Ah, a sua frase lá, para mim, ela é fenomenal, né? Ela dá um livro, né? A minha questão não é você andar onde eu andei, mas permitir que eu ande através de você, onde eu te levar. os lugares Você que eu quer nunca andei. reforçar essa frase ou você quer deixar mais alguma coisa aí para a gente Eu pensar? Tá com queria, eu você. queria, eu queria deixar. As pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas precisam de versículos encarnados. E quando Perfeito. você pregar o evangelho, não pregue o evangelho para as pessoas irem para a tua igreja ou para que você converta as pessoas. Pregue o evangelho porque tu crê no evangelho. Né? Eu sei que você vai. Eu sofro muito, talvez você também sofre, porque a gente não tem o poder de convencer e nem de converter pessoas. Mas o evangelho nos ensina que ninguém pode nos impedir de amar pessoas. E quando a gente ama pessoas, a gente entende que no amor de Deus cabe tudo e cabe todos. E esse é o nosso Perfeito. papel, amar pessoas. Top, top. Amém? Você pode me seguir aí no Instagram, se você quiser. Depois eu disponibilizo essas lives, eu deixo elas gravadas lá no YouTube. Uhum. Eliel com H, Gomes de Carvalho. Eu sempre deixo lá, vou mandar aí para você também, Pedrão. Pedrão, você Amém? é do coração, hein, cara? Deus te abençoe, Saudade irmão. das nossas piadas. Eu já ri muito que tu mandou pra mim de novo. Mano, beijão, brigadão por tudo aí. Beijo, já Cara, já a gente Deus se te encontra. abençoe.
Conta com a gente Beijão. aí. Um abração. Paz, Deus irmão. Um abençoe. abraço. Gente, valeu, hein? Bom ter vocês aqui. Deus abençoe. Valeu. Tchauzão.